Em uma sala de audiência silenciosa, o juiz Reginaldo Morgenstens, um senhor de cabelos prateados e óculos grossos, inclinou-se atentamente enquanto observava a confiante menina negra de 12 anos, Imani da Silva, que estava diante dele. Um sorriso calmo e autoconfiante se espalhou por seu rosto enquanto ele batia levemente com o martelo na bancada polida. Muito bem, jovem senhora, disse ele com um tom divertido, porém firme. Que tal jogarmos um jogo? Verdade ou mentira? Farei algumas perguntas e veremos se você consegue me enganar. Concorda? Um murmúrio de risadinhas percorreu a sala. Vestida com um terno impecavelmente cortado, um pouco grande para sua figura esguia, Imani apenas acenou com a cabeça, sem demonstrar riso, enquanto seus profundos olhos castanhos fixavam o olhar do juiz. Após um breve arranjo da garganta, o juiz recostou-se e iniciou a primeira pergunta, seu sorriso se alargando. A lei diz que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Verdade ou mentira? Sem hesitar, Imani respondeu. Mentira. O salão explodiu em suspiros de surpresa e o juiz ergueu uma sobrancelha. E por quê? Questiona. Calmamente, ela explicou. Porque, na prática, as pessoas são tratadas como culpadas e precisam provar sua inocência, especialmente se forem negras. Ao ouvir isso, o sorriso do juiz se desbotou um pouco. Enquanto se remexia em sua cadeira e observava o público, alguns acenavam em concordância, outros cochichavam indignados. Ele prosseguiu com um tom menos brincalhão. Muito bem, vamos tentar outra. Um juiz deve ser absolutamente imparcial em todos os casos, verdade ou mentira. Um sorriso de cumplicidade surgiu nos lábios de Imani, que respondeu. Mentira. O juiz franziu o senho. Explique. Juízes são humanos, replicou ela com serenidade. E os humanos têm seus preconceitos, admita-se ou não. Por exemplo, o senhor já decidiu que eu sou apenas uma criança que não entende nada do assunto. O salão irrompeu em murmúrios de indignação e o rosto do juiz ficou vermelho, enquanto seu martelo batia com firmeza, ordenando. Ordem! Mais uma vez, o silêncio reinou. Respirando fundo e massageando as têmporas, o juiz percebeu que subestimara Imani e agora temia estar prestes a perder esse duelo verbal. Naquele mesmo dia, o tribunal estava em polvorosa. Repórteres se aglomeravam nas fileiras de trás, com câmeras piscando enquanto sussurravam entre si. O caso havia cativado toda a cidade. Uma prisão injusta, uma mente jurídica prodigiosa em plena adolescência e um juiz famoso por suas decisões rigorosas. Imani da Silva, com 12 anos, permanecia imperturbável entre sua defensora designada e sua mãe preocupada. Com as mãos cuidadosamente cruzadas à sua frente, ela não demonstrava nenhum sinal de nervosismo, mesmo diante do caos. Dizia-se que sua prisão fora um erro flagrante. Ou, melhor dizendo, era o que a narrativa policial queria que se acreditasse. Imani estava na biblioteca pública, imersa na leitura, quando policiais invadiram o local e a acusaram de envolvimento em um recente arrombamento. A única prova apresentada foi uma vaga descrição de uma criança negra usando um moletom com capuz, embora Imani estivesse, na verdade, concentrada em um denso livro sobre direito constitucional quando foi algemada e levada. O vídeo de sua prisão se espalhou viralmente. A indignação popular foi intensa, mas a indignação não garantia justiça. Agora, Imani enfrentava o juiz Reginaldo Morgenstens, um homem cuja reputação de impor sentenças severas era bem conhecida. Através de seus óculos, o juiz estudava-a e perguntou: Você entende por que está aqui hoje? Erguendo o queixo com dignidade, Imani respondeu. Sim, meritíssimo. E sabe de que está sendo acusada? Sim, sim. O juiz continuou. Tem algo a dizer antes de começarmos? Após um breve momento de hesitação, Imani declarou com firmeza. Desejo me defender por mim mesma. A sala explodiu em suspiros de surpresa e sua mãe, aflita, tentou segurar seu braço. Mas Imani apenas balançou a cabeça, sua decisão estava tomada. Os olhos do juiz brilharam com uma mistura de surpresa e diversão. Você quer se representar? Que jogada ousada, disse ele, rindo levemente. Muito bem, vamos ver se você é tão perspicaz quanto pensa. Assim começou o confronto, uma batalha de argumentos entre um experiente magistrado e uma jovem prodígio do direito, que desafiaria todas as expectativas. O juiz ajustou seus óculos e prosseguiu. Demonstre seu conhecimento jurídico.
Como optou por se defender, faça sua declaração de abertura. Com a confiança de uma advogada experiente, Imani avançou, mesmo com seu terno um pouco largo, mas era sua presença que enchia a sala. Meritíssimo, começou com voz firme. Hoje não estou aqui apenas como acusada, mas como prova viva de um sistema falho. Fui presa sem justa causa, unicamente por conta da cor da minha pele e da presunção da minha culpa. Hoje, provarei que não fui eu que quebrei a lei, mas aqueles que me prenderam. Um silêncio profundo se abateu sobre a sala. Até os repórteres pararam de digitar. O juiz tamborilhou os dedos na bancada. Essa é uma acusação séria, jovem senhora. Não é mera alegação, observou. Não é alegação, é fato, replicou Imani, inclinando a cabeça levemente. Murmúrios percorreram o salão enquanto o juiz lançou um olhar para o promotor, um homem bem vestido em um terno azul marinho impecável, chamado Sr. Callahan. Presumo que o Estado esteja pronto para apresentar suas provas, indagou o juiz. Com um sorriso condescendente, o Sr. Callahan avançou. Absolutamente meritissimo. Temos imagens de câmeras de segurança que mostram a acusada nas proximidades do local do crime, além de um depoimento de uma testemunha que a identificou. Imani, sem se intimidar, objetou firmemente. Objectio. O juiz ergueu uma sobrancelha. Com base no que? Apenas por estar perto de um crime não se prova que alguém o cometeu, argumentou ela. Quero ver essas imagens, essa prova. O juiz assentiu e acionou uma tela que se iluminou. Um vídeo em preto e branco, de qualidade granulada, mostrava uma figura de moletom com capuz caminhando perto de um quiosque mal iluminado. Este vídeo, disse o Sr. Callahan com convicção, foi gravado poucos minutos antes do arrombamento. A pessoa mostrada corresponde à descrição fornecida pela testemunha. Imani cruzou os braços e perguntou, calmamente, qual foi exatamente a descrição? Callahan franziu o senho. Você disse que eu correspondia à descrição, repetiu Imani. Então, qual era ela? O promotor consultou suas anotações. O suspeito foi descrito como uma jovem negra usando moletom com capuz. Imani expirou lentamente. Ou seja, o único motivo para minha prisão foi o fato de eu ser uma menina negra vestindo um moletom com capuz. A sala começou a murmurar novamente. O Sr. Callahan apertou os lábios. Você foi vista na área, e a testemunha confirmou sua presença. Qual testemunha? Interrompeu Imani com firmeza. A convocaremos para depor em breve, respondeu Callahan, irritado. Muito bem, disse Imani, pois tenho algumas perguntas para ele. O juiz levantou a mão para chamar ordem. Continuemos, Sr. Callahan. Existe alguma prova que vá além de um vídeo embaçado e de uma descrição vaga? Callahan hesitou e balançou a cabeça. No momento, meritíssimo, não. De repente, as pesadas portas do tribunal se abriram de golpe e um policial ofegante entrou. Meritíssimo, acabamos de receber uma informação. O verdadeiro culpado foi preso e já confessou. Anunciou o policial, ofegante. Todos os olhares se voltaram para Imani. Sem dizer uma palavra, ela apenas sorriu, com um brilho de triunfo em seus olhos. O silêncio se instalou novamente. O policial, ainda sem fôlego, ergueu uma pasta Manila. O verdadeiro suspeito foi pego cometendo o crime em outro local, há apenas 15 minutos. Durante o interrogatório, ele confessou todos os delitos, inclusive o arrombamento pelo qual você foi acusada. O juiz Morgenstern fixou seu olhar primeiro no policial, em seguida, em Imani, que permanecia impassível, como se já soubesse o desfecho. Batendo os dedos na mesa, o juiz falou com autoridade. Você está me dizendo que estamos processando você por um crime que outra pessoa confessou? O policial, visivelmente desconfortável, respondeu. Sim, meritíssimo. Murmúrios se espalharam pela sala enquanto repórteres anotavam freneticamente e flashes piscavam. A mãe de Imani segurou o peito, emocionada. Ao mesmo tempo, a postura confiante do Sr. Callahan se desfez, sua argumentação desmoronando diante de todos. Sr. Callahan, tem alguma explicação para isso? Demandou o juiz, em tom calmo, porém firme. Callahan abriu a boca, mas hesitou. Não havia resposta que o fizesse parecer competente. Seu caso desmoronara diante de todos. O juiz, então, voltou sua atenção para Imani, com a voz agora mais suave, porém cheia de respeito.
Impressionante, jovem senhora. Você já sabia, não é mesmo? Imani assentiu. Eu sempre soube que era inocente. Só precisei de tempo para provar. O juiz soltou um suspiro, massageou as têmporas e declarou: isso é um desastre. Dou por encerradas todas as acusações contra Imani da Silva. Este caso está encerrado. A sala explodiu em aplausos quando a mãe de Imani avançou e a envolveu em um abraço emocionado. Oh, minha querida, eu sempre soube que você provaria a verdade. Imani retribuiu o abraço, mas sua mente fervilhava de dúvidas. Algo na rapidez da prisão, na escassez das provas e no colapso repentino do caso não lhe parecia certo. Quando o juiz bateu com seu martelo para encerrar a sessão, Imani levantou a mão. Spear! Exclamou, fazendo com que todos se voltassem para ela. O caso pode estar encerrado, mas tenho uma pergunta para o policial. O policial, nervoso, perguntou. Sim? Você disse que o verdadeiro suspeito foi preso há apenas 15 minutos, certo? Exato, respondeu ele, e ele confessou na hora. Isso é estranho, observou Imani, pois confissões normalmente não acontecem tão rapidamente. Um suspeito pego em flagrante geralmente nega, pede um advogado ou tenta negociar. Mas esse homem confessou de imediato. Isso não é suspeito. O Sr. Callahan interveio, desesperado para encerrar o assunto. Este caso está concluído? Você está livre. Mas Imani balançou a cabeça de forma decidida. Não, algo não se encaixa. Eu preciso saber o que é. Sua mãe implorou. Querida, já venceu seu caso. Vamos para casa antes que algo pior aconteça. Mas Imani já se virou novamente para o policial. Onde exatamente foi preso esse suspeito? O policial engoliu seco. Na Fifth Avenue. Os olhos de Imani se estreitaram. Fifth Avenue? Isso fica do outro lado da cidade. O policial assentiu, hesitante. Sim, mas... Imani interrompeu com firmeza. Como ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Um choque percorreu a sala. O juiz Morgenstern franziu o senho e perguntou. O que quer dizer com isso? Imani explicou, com a mente acelerada. Se ele foi pego na Fifth Avenue durante o arrombamento, então ele estava, simultaneamente, cometendo outro crime quando supostamente confessou o primeiro. O rosto do policial empalideceu. E se ele confessou, o que exatamente disse? Tremendo, ele respondeu. Ele apenas afirmou que o fez, nada mais. Ele deu algum detalhe. Insistiu Imani. O policial hesitou. Não exatamente, nem sequer mencionou o nome do estabelecimento. Então isso não é um verdadeiro gesto de confissão, mas sim uma cobertura, declarou Imani, decidida. Um silêncio constrangedor tomou conta do salão. O juiz Morgenstern escureceu o semblante e exigiu. Quem lhe ordenou dizer isso? O policial enrijeceu-se. Eu fui instruído por meu superior de que o caso estava encerrado. E quem é esse superior? Imani perguntou, com voz cortante. O policial ficou em silêncio. Com um forte golpe de martelo, o juiz ordenou. Você responderá. O policial estremecia. E antes que pudesse falar, as portas do tribunal se abriram novamente. 2 outros oficiais adentraram, seguidos por um homem alto e robusto com um distintivo reluzente, que, com voz autoritária, declarou: Basta! Este caso está encerrado. Todos, por favor, deixem a sala imediatamente. Imani sentiu seu coração disparar. Algo estava terrivelmente errado. O juiz Morgenstern voltou-se para os recém-chegados. Quem são vocês? O homem corpulento respondeu friamente. Eu sou o capitão Dalton e estou aqui para garantir que essa situação não se agrave. O silêncio assolou a sala. O pulso de Imani acelerou. Ela, sem querer, havia desvendado um escândalo muito maior. E as autoridades claramente não queriam que ela cavasse mais fundo em seus segredos. Com um olhar severo, o juiz disse: Você quer dizer que um chefe de polícia invade meu tribunal para interferir na justiça? Garanto-lhe, meritíssimo, replicou o capitão Dalton sem piscar, que isso transcende um caso isolado. Deixe estar. Sua voz carregava um tom de advertência enquanto ele seguia com seus oficiais para fora, fechando pesadamente as portas. Por um longo e tenso momento, ninguém falou. Então, com um suspiro resoluto, Imani percebeu que não só havia conquistado sua liberdade, como também descoberto algo muito mais perigoso. A injustiça,
O processo precipitado e as provas frágeis pesavam em sua mente. Ela sabia que, se alguém ordenasse que parasse de investigar, era porque ela estava perto de desvendar a verdade. Mais tarde, o juiz Morgenstern permaneceu sentado rígido, com os dedos firmemente apoiados na bancada, enquanto observava os oficiais partirem. Imani avançou e disse claramente: Meritíssimo, você viu o que acabou de acontecer? Sim, vi, respondeu ele. A sala estava completamente silenciosa. O promotor Callahan parecia inseguro, e os repórteres rabiscavam freneticamente em seus cadernos. O juiz soltou um suspiro profundo, esfregou as têmporas e declarou: Ouça bem, Imani, isso não se resume apenas ao seu caso, faz parte de algo muito maior e perigoso. Imani endireitou os ombros. Então temos que agir, insistiu. Sua mãe implorou, em voz baixa. Querida, você já venceu seu caso. Vamos para casa, antes que algo pior aconteça. Mas Imani balançou a cabeça com firmeza. Não posso simplesmente desistir. Fui presa sem provas, e agora a polícia está tentando encobrir a verdade. O juiz a examinou por um longo momento e então disse: Então você não vai deixar esse assunto esfriar, não é? Imani balançou a cabeça. Não, até que eu descubra toda a verdade. O juiz suspirou novamente e acrescentou: Se formos adiante, precisamos ser cautelosos e reunir provas incontestáveis de que há algo muito maior acontecendo. Imani assentiu. Nesse instante, o promotor Callahan resmungou: Pelo amor de Deus, Imani, esse caso está resolvido. Por que continuar cavando? Imani fixou seu olhar nele. Porque o senhor sabia, desde o começo, que as provas contra mim eram frágeis, e mesmo assim insistiu em me condenar. Retrucou ela. O rosto de Callahan corou de vergonha enquanto ele gaguejava. Eu estava apenas cumprindo ordens. Imani aproximou-se e disse: De quem, exatamente? Quem mandou garantir que eu fosse condenada? Um murmúrio coletivo invadiu a sala enquanto a fachada confiante de Callahan se desfazia. Ele gaguejou. Eu não posso falar sobre isso. Imani sorry from it. Isso significa que você foi pressionado, e isso diz muito. O salão explodiu em murmúrios, câmeras piscaram, e Callahan apertou os punhos, murmurando: Eu preciso sair. Mas antes que pudesse dar um passo, o juiz Morgenstern bradou: Senhor Callahan, permaneça sentado. Relutantemente, Callahan voltou a se acomodar, as mãos tremendo. Imani sentiu seu coração bater aceleradamente. Ela estava prestes a expor um escândalo de encobrimento gigantesco. O juiz então voltou sua atenção para o policial que havia apresentado o suposto gesto de confissão. Exijo, agora mesmo, o relatório completo sobre esse suposto confissão. O policial gaguejou. Eu não o tenho comigo no momento. Então vá buscá-lo imediatamente, ordenou o juiz com firmeza. O policial saiu apressado, e Imani sentiu sua mente fervilhar. Ela havia vindo para limpar seu nome, mas descobrira uma conspiração que ia muito além de seu caso individual. Após o juiz bater com o martelo e declarar um intervalo de 30 minutos, vozes baixas encheram a sala. Do lado de fora, junto a uma fonte no corredor, Imani tentou recompor seus pensamentos. De repente, sentiu uma mão forte agarrando seu ombro. Assustada, ela se virou e viu novamente o capitão Dalton, seu olhar gelado. Você não faz ideia no que está se metendo, jovem senhora, sibilou ele. Se for sensata, vá embora agora. Se não, talvez nunca mais consiga voltar para casa. Um calafrio percorreu a espinha de Imani. Apesar da ameaça, ela se forçou a manter-se ereta, decidida a não se intimidar. Dalton soltou-a e partiu, como se nada tivesse acontecido. Com o coração acelerado, Imani soube que havia descoberto algo muito mais perigoso do que um erro na prisão. Enquanto caminhava de volta para o tribunal, seu instinto a advertia. Espère, pense, ela murmurou. Dalton me ameaçou em um corredor público. Isso significa que, ou ele é imprudente, ou ninguém acreditará se eu continuar investigando. Com os punhos cerrados, Imani decidiu que precisava de provas concretas, um plano. Rapidamente, enviou uma mensagem urgente para seu melhor amigo, Elias. Encontre-me na biblioteca. É urgente. Sem olhar para trás, ela deixou o prédio do tribunal, sem notar que um SUV preto estava estacionado do outro lado da rua, com um observador sombrio a espreitando.
Na biblioteca quase deserta, o cheiro familiar de livros antigos e tinta envolveu Imani quando ela chegou. Elias já estava sentado em uma mesa nos fundos. Você deve ter um bom motivo para me chamar aqui, disse ele, com um tom de brincadeira. Preciso da sua ajuda. Acredito que a polícia esteja encobrindo algo e quase me colocou na cadeia para esconder isso, respondeu Imani, de forma concisa. Os olhos de Elias se arregalaram. O que quer dizer com isso? Imani contou tudo, o processo apressado, a confissão forjada, a ameaça de Dalton. Quando terminou, Elias balançou a cabeça, incrédulo. Você precisa sair da cidade. Isso é perigoso demais. Imani negou com energia. Não, preciso descobrir o que estão escondendo. Elijah suspirou, esfregou a testa. Você sempre foi tão impulsiva, não é? Ela sorriu levemente. Você não seria meu amigo se não fosse assim, retrucou ele com um sorriso. Depois de um breve silêncio, Elias perguntou: e qual é o plano? Imani explicou. Primeiro, precisamos identificar o verdadeiro culpado, aquele que eles prenderam. Elias assentiu. Você acha que se trata de uma identidade falsa? Imani pensou por um instante. Talvez. Tenho um bom pressentimento. Ela pegou seu celular e acessou um banco de dados de registros de menores infratores. Após alguns toques rápidos, acompanhados dos protestos jocosos de Elias quanto ao acesso não autorizado, surgiu uma lista de pessoas recentemente presas. Lá estava um suspeito chamado Nathanael Branco, de 19 anos, acusado de arrombamento e, supostamente, com confissão registrado. Imani abriu o arquivo, mas encontrou apenas informações escassas, sem foto, sem impressões digitais, apenas um nome e uma confissão vaga. Elias franziu a testa. Isso é estranho, murmurou ele. O sangue de Imani gelou ao descobrir que Nathanael Branco havia sido preso 1 hora antes do arrombamento. Eles me armaram, sussurrou ela. A voz de Elias tremia. Você quer dizer que forjaram as provas contra você? Os dois trocaram um olhar silencioso, quando o celular de Elias vibrou com uma mensagem ameaçadora de um número desconhecido. Pau de cavar? O estômago de Imani se contraiu. Pela janela, ela notou um SUV preto estacionado, com uma presença sinistra. Precisamos ir embora, agora, declarou ela com determinação. Elias assentiu, e ambos correram para a porta dos nudos, sem perceber que um homem no SUV, via rádio, gritava. Eles estão se movendo, sigam-nos. Sob a luz tênue do entardecer, Imani e Elias saíram pela porta dos fundos da biblioteca. Seus corações batiam forte enquanto longas sombras se estendiam pela viela. Estamos em sérios apuros, sussurrou Elias. Mas para onde iremos? Pensou Imani, correndo com a mente acelerada. Sua casa era óbvia demais, a polícia já esteve lá. A sugestão de Elias para ir para sua própria casa era igualmente arriscada. Então, Imani teve uma ideia. Vamos para o salão de cabeleireiro do meu tio. Fica na rua 12, fecha tarde e tem câmeras de segurança. Se eles nos seguirem, teremos provas, explicou ela. Elias hestou. Isso parece coisa de filme de espionagem. Os heróis nunca sobrevivem nesses filmes. Imani sorriu de lado. Nós vamos conseguir. Eles correram por ruas secundárias, evitando as vias principais, até perceberem que o SUV havia desaparecido. Isso não me agrada, sussurrou Elias. Fomos observados e agora estão nos caçando, completou ela. Por fim, chegaram a um pequeno salão de cabeleireiro em alvenaria, chamado Cortes da Jackson, cujo letreiro de neon tremulava fracamente na noite. Imani bateu na janela. Após alguns instantes, seu tio Dietrich Jackson, um homem de barba grisalha e olhar cansado, apareceu. Menina, o que fazes a essa hora? Perguntou ele, com uma mistura de preocupação e firmeza. Tio Dietrich, precisamos entrar, é urgente, respondeu Imani. Dietrich franziu o senho, mas abriu a porta. Assim que entraram, Imani sussurrou. Alguém está atrás de nós. O rosto de Dietrich se adorou. A polícia? Imani hesitou e respondeu. Não, algo maior. Os olhos de Dietrich se estreitaram. Venham para a parte de trás, ordenou, conduzindo-os a um pequeno escritório, onde o aroma de aftershave se misturava ao cheiro de cabelo recém-cortado e uma suave música de jazz tocava ao fundo. Ali, em um espaço apertado, Imani relatou tudo, o caso fraudulento,
o Confissão Forjada, a ameaça de Dalton e o SUV misterioso. O rosto de Dietrich ficou furioso. Por isso não confio neles, resmungou ele. Fazem o que bem entendem e quando são pegos, simplesmente encobrem tudo. Imani suspirou. Preciso de provas concretas, algo que os derrube de vez. Dietrich pensou por um instante e então pegou seu celular. Tem um contato, anunciou. Alguém que sempre descobre o que querem esconder. Os olhos de Elias se arregalaram. Você tem um cara? Todo mundo tem um cara, brincou Dietrich com um sorriso. Ele discou um número e, após alguns toques, uma voz profunda atendeu. Quem fala? Aqui é o Dietrich, disse ele. Preciso que verifique um homem chamado Nathanael Branco, supostamente preso por arrombamento. Quero saber se ele realmente existe. Uma risadinha baixa surgiu do outro lado. Isso soa como encrenca, disse a voz. É mesmo, confirmou Dietrich. Pode ajudar? A voz fez uma pausa. Me deu uma hora, finalmente disse antes de desligar. Imani soltou um suspiro de alívio. Agora esperamos, murmurou Dietrich. E, enquanto isso, ficamos aqui. De repente, Elias apontou para a janela. Sob a luz fraca de um poste, Imani avistou o SUV preto estacionado, um observador sinistro. Mudança de planos. Se ficarmos aqui, estamos encurralados, sussurrou ela. Seus corações se apertaram ao perceber que não apenas estavam sendo seguidos, mas agora estavam presos. A próxima hora pareceu interminável, enquanto o SUV permanecia imóvel. Então, o celular de Dietrich tocou estrondosamente. A voz profunda falou. Temos um problema. Esse Nathanael Branco não existe. Imani Jello. O quê? Nenhum registro, nenhum histórico, nenhuma impressão digital, como se ele tivesse sido inventado. Dietrich murmurou uma maldição. O coração de Imani disparou, ela percebeu que fora armada para tomar a culpa. De repente, um forte batimento à porta da frente ecoou e uma sombra se moveu do lado de fora do salão. Imani Congela. Dietrich agarrou um bastão pesado que estava atrás de sua mesa. Fiquem aqui, sussurrou ele com urgência. Então, uma voz áspera e desconhecida soou. Imani da Silva. Precisamos conversar. O coração de Imani acelerou enquanto um segundo bater na porta soava. Sabemos que você está aí. Imani cerrava os punhos. Elias respirava rápido e Dietrich apertava o bastão com os nós dos dedos brancos. Vão para a porta dos fundos, agora. Orne Dietrich. Imani hesitou por um breve instante, agarrou o braço de Elias e o conduziu para a saída dos fundos, que dava para uma viela estreita. Mesmo sabendo que estavam sendo observados, não tinham outra escolha. Mal haviam aberto a porta quando um vento frio os atingiu. Por alguns instantes, a viela permaneceu vazia. Em 3, corram. Orne Imani. 1, 2, mas antes que pudesse gritar 3. Um segundo SUV preto entrou na viela, com seus faróis iluminando o caminho. O veículo parou bruscamente, bloqueando a única rota de fuga. Imani puxou Elias para trás num reflexo repentino, e seus corações bateram aceleradamente. Estavam encurralados. Do interior, Dietrich gritou. Vocês têm um mandado de busca. Um silêncio tenso se instalou, até que uma voz profunda e controlada falou. Estamos aqui apenas para conversar. Abra a porta, Sr. Jackson. Dietrich resmungou. Já ouvi isso antes, enquanto a porta tremia sob golpes fortes. Não compliquem as coisas, soou a voz. Dietrich apertou ainda mais o bastão. Num ímpeto de pânico, Imani e Elias perceberam que tinham apenas segundos antes que alguém arrombasse a porta. Sem pensar, Imani escalou a cerca de arame farpado. Elias hesitou por um breve momento, mas logo a seguiu. Enquanto subiam pelo metal frio e inflexível, uma mão de repente agarrou o tornozelo de Imani. Ela chutou com força, libertando-se, enquanto o pânico a dominava. Elias alcançou o topo e gritou. Vamos, apresse-se. Apesar da dor aguda no tornozelo devido ao atrito com o metal, Imani forçou seus movimentos. De repente, um tiro retumbante ecoou, uma bala passou a poucos centímetros de sua mão, e Elias gritou surpreso. Sem tempo a perder, ambos passaram pela cerca e correram para a rua escura. Atrás deles, os perseguidores começaram a escalar a cerca, mas Imani e Elias já haviam escapado. Eles correram por vielas, passando por postes que piscavam,
até finalmente se esconderem em um estacionamento abandonado, atrás de uma fileira de carros enferrujados. Ofegantes, Elias caiu no chão. Eu te odeio, murmurou ele em tom brincalhão, enquanto Imani apenas esboçava um sorriso contido, olhando por cima da lataria de um sedã velho. Por enquanto, sem sinal dos SUVs, sem passos. Elias passou as mãos pelo rosto. Do que diabos escapamos? Do FBI? Talvez? Imani permaneceu em silêncio, ainda assombrada pelo tiro quase fatal. De volta ao salão de cabeleireiro, Dietrich observava a porta de entrada danificada. Os invasores haviam sumido, mas o recado era claro. Imani se meteu em algo perigoso demais e agora não havia volta. No silêncio sombrio do estacionamento, enquanto tentavam recuperar o fôlego, Imani sabia. Eles estão dispostos a matar para manter seus segredos. Após um pesado silêncio, Elias, nervoso, riu. Eu achava que a escola era estressante. Isso aqui é bem pior. Imani balançou a cabeça. Não podemos voltar para casa. Eles vão nos vigiar, disse ela suavemente. Elias suspirou. Então, para onde vamos? Depois de um breve momento de reflexão, Imani pegou seu celular. Só há uma pessoa para ligar. 15 minutos depois, um carro preto elegante chegou à porta dos fundos do estacionamento. Uma mulher na faixa dos 30 anos saiu, vestida com um blazer bem cortado e jeans. Seus longos cabelos trançados caíam sobre os ombros, e seu rosto permanecia impenetrável por trás de óculos escuros. Imani da Silva, você realmente sabe como causar confusão, disse ela friamente. Imani soltou um suspiro de alívio. Tia Bianca. Bianca da Silva, uma renomada advogada criminal e tia de Imani, era sua melhor chance de segurança. Elias brincou. Uma advogada na família. E você não nos chamou mais cedo. Imani deu de ombros. Melhor tarde do que nunca. Tia Bianca cruzou os braços e ordenou. Entrem no carro imediatamente. Sem discussão, eles subiram. Assim que o veículo começou a se mover, Bianca apertou o volante com força. Tenho ouvido coisas estranhas, explicou ela, em tom sério. Casos que não fazem sentido, testemunhas que desaparecem, e agora minha sobrinha está fugindo com a própria vida. Imani Essential. É maior do que imaginávamos, o homem que prenderam pelo arrombamento nem existe. Bianca franziu os lábios. Também me armaram, continuou Imani, e quando comecei a fazer perguntas, tentaram me silenciar. Agora, estão me caçando. Bianca suspirou profundamente. Eu já suspeitava disso. Nesses casos, escolhem um bode expiatório e fecham o caso rapidinho, antes que alguém se aprofunde. Elias perguntou. Mas por quê? Bianca lançou um olhar sério a Elias pelo retrovisor. Porque mentes brilhantes como a sua incomodam aqueles que abusam do poder. Ela virou para uma rua lateral tranquila, nos arredores da cidade. Estamos indo para um lugar seguro, afirmou ela. Elias perguntou, hesitant. Para onde exatamente? Bianca respondeu com brevidade. Para um lugar em que confio, ninguém nesta cidade está verdadeiramente seguro. 20 minutos depois, o carro parou em frente a um motel decadente, cujo letreiro de neon tremulava fracamente na noite. Bianca estacionou e se virou para Imani e Elias. Ouçam bem. Vocês ficarão aqui esta noite. Paguei em dinheiro, sem rastro de papel. Ninguém saberá que vocês estão aqui. Imani cruzou os braços. E quanto a você? Perguntou. Eu preciso fazer algumas ligações para descobrir até onde vai essa história. Mas vocês não podem sair deste quarto, sob nenhuma circunstância, explicou Bianca. Elias assentiu vigorosamente, quase derrubando a cabeça. Não pretendo sair de jeito nenhum, prometeu ele. Imani hesitou um momento e então assentiu com determinação. Os olhos de Bianca se suavizaram. Eu sei que vocês estão com medo, mas prometo, não deixarei nada acontecer com vocês. Em seguida, ela abriu a luva do carro e tirou uma pequena pistola. Elias se assustou. Uau! Isso ficou muito sério. Bianca verificou o gatilho e colocou a arma de volta no cinto. Se eles usarem a força, eu também a usarei, declarou com firmeza. Imani arrepia. Você realmente acha que é tão grave? Bianca a encarou intensamente. Disparam contra você, Imani. O que você acha? Calafrio pecou Imani. Sim, foi sério. No quarto do motel, Elias trancou a porta e a trancou 2 vezes. Depois desabou na cama, exausto.
Chega. Esse é oficialmente o pior dia da minha vida, resmungou ele. Imani, sentada junto à janela, observava o estacionamento do motel. O quarto era simples, papéis de parede desbotados e uma televisão zumbindo, mas, pelo menos, agora estavam seguros. Elias perguntou, cansado. E agora? Imani suspirou. Agora? Esperamos. Elias resmungou. Odeio essa resposta. Imani esboçou um leve sorriso. Eu também. Elias esfregou o rosto. Se eu pensar por 5 segundos em como quase morremos, vou ficar enjoado. Então, sigo em frente. Bianca sorriu levemente. Homens como ele sempre têm um plano de fuga. Elias, fambeteiramente, apontou para Imani. E os provocadores como você sempre arrumam confusão. Imani apenas sorriu, sabendo, lá no fundo, que a luta estava longe de terminar. Naquela noite, quando a casa finalmente se aquietou, Imani trancou a porta do quarto e ligou seu laptop. Determinada a seguir o rastro deixado por Dalton, ela vasculhou meticulosamente bancos de dados do governo, arquivos de notícias e até invadiu sistemas de segurança privados. Finalmente, seu monitor exibiu um registro de voo comprometedora, uma passagem só de ida para um jato particular com destino a Washington, D.C. Seu estômago apertou. Dalton não havia desaparecido. Ele antecipara sua fuga. Seus dedos tremiam enquanto ponderava as consequências. Normalmente, não se espera que uma menina de 12 anos esteja envolvida com isso, mas Imani era tudo menos comum. Com um profundo suspiro de determinação, ela ligou para a tia Bianca. São 2 da manhã. Dalton está em Depois de Cristo, sussurrou. Após um longo silêncio, Bianca xingou. Mande-me tudo o que você tem. Já tenho tudo, respondeu Imani. Mas isso é perigoso. Bianca suspirou. Eu queria te dizer para dormir, mas não, temos que agir agora. Imani sorriu com confiança. Não vou parar até que ele esteja completamente acabado. Depois de algumas palavras curtas, Bianca desligou e Imani fechou o laptop. Seu próximo movimento estava decidido. Na manhã seguinte, a tia Bianca apareceu com 2 xícaras de café fumegantes e uma passagem de avião novinha. Elias quase engasgou ao vê-la. Espere. O que está acontecendo aqui? Bianca deslizou a passagem pela mesa. Você vem ou não? Imani examinou o bilhete cuidadosamente. Não era só para ela. Um segundo bilhete trazia o nome de Elias. Elias piscou, incrédulo. Ah, não. Imani sorriu maliciosamente. Já era. Agora você também está nessa. Elias se acomodou teatralmente e murmurou. Eu te odeio tanto. Você sabe disso? Imani agarrou a passagem com firmeza. Washington, D.C., o centro do poder. É lá que Dalton se escondeu, e é para lá que vou. Desta vez, não vou apenas me defender, vou levar a luta até eles. Quando o avião pousou em Washington, D.C., Imani olhou pela janela, admirando o horizonte cintilante, iluminado pela luz da manhã. É isso, o último movimento, sussurrou. Elias se espreguiçou e bocejou. Posso dizer que isso é a coisa mais insana que já fizemos. Imani sorriu. E nem começamos. Bianca interveio. Ouçam bem. Não viemos aqui para ser turistas. Viemos para localizar Dalton, expô-lo e garantir que ele nunca mais faça isso. Elias resmungou. Acabar com a corrupção no governo. Como se fosse brincadeira, não? Bianca virou-se para Imani. O que sabemos até agora? Imani mostrou os arquivos em seu celular. Dalton embarcou em um jato particular aqui há cerca de uma semana. Depois disso, não há nenhum registro público dele. Elias franziu o senho. Ou ele está se escondendo, ou alguém está protegendo-o. Imani concluiu. Exatamente. Bianca suspirou. Então, vamos começar pela raiz do problema. Ela os conduziu até o balcão de uma locadora de veículos, próximo a um elegante arranha-céu de vidro, a sede de uma empresa de segurança privada que cuida de assuntos sensíveis do governo. Este é o nosso próximo indício, declarou Bianca. Imani posicionou seu celular para mostrar um crachá de segurança, e lá estava o rosto de Dalton, inconfundível. Elias resmungou. Ah, vamos lá, ele foi promovido. Bianca apertou o volante. É assim que o sistema funciona. Imani respirou fundo e declarou com firmeza. Isso significa que não estamos só atrás dele, vamos derrubar todo o sistema corrupto junto com ele.
Eles estacionaram a poucos quarteirões do imponente edifício Helio Security, um arranha-céu de vidro que cintilava sob o sol da manhã. Imani examinou atentamente a entrada, notando as inúmeras câmeras de segurança. Elias suspirou. Deixe-me adivinhar. Você já tem outro plano maluco? Imani sorriu. Você me conhece muito bem. Elias resmungou. Eu realmente odeio quando você faz isso. Imani continua. O plano é simples. Eu me infiltrar no prédio. Você causa uma distração. E a tia Bianca coordena tudo de fora. Se tudo correr conforme o planejado, teremos provas suficientes para derrubar Dalton de uma vez por todas. Silenciosamente, Imani usou um crachá roubado de um guarda desatento para passar pela área restrita aos funcionários. Lá dentro, o edifício era um labirinto de aço frio e vidro. Ela se moveu rapidamente, sempre atenta às câmeras de vigilância. Enquanto isso, Elias fez o que fazia de melhor: causar confusão. Ele entrou na recepção com uma atitude confiante e brincou com o segurança desconfiado. Ei, estão contratando alguém para investigar escândalos governamentais secretos. O segurança franziu o senho, e logo uma mensagem de alerta soou no rádio. Temos um incidente na recepção. Elias sorriu largamente. Perfeito. Enquanto a segurança se concentrava em Elias, Imani deslizou para uma sala de servidores isolada, repleta de computadores que brilhavam em luz tênue. Conectando um pendrive, ela começou a baixar todos os dados confidenciais que pôde encontrar: e-mails, transações financeiras, registros internos, a verdade nua e crua. Do lado de fora, a tia Bianca monitorava os feeds das câmeras em seu laptop, o rosto se contraindo em preocupação enquanto analisava os dados. Isso é maior do que imaginávamos, murmurou ela. Elias se inclinou para ver. Qual grande? Bianca ampliou a imagem na tela. Não se trata apenas de Dalton, existe uma vasta rede. Juízes corruptos, policiais desonestos, empresários inescrupulosos e até políticos comprometidos. Todos eles eram intocáveis, até agora. O coração de Imani acelerou quando o download finalizou. Rapidamente, ela retirou o pendrive, quando de repente soou o alarme. Intruso na sala de servidores. O sangue gelou em suas veias. De repente, a porta se abriu abruptamente e lá estava Dalton, com um sorriso frio e desdenhoso, braços cruzados. O espaço apertado parecia encolher. Eu já deveria ter sabido que você não deixaria isso passar, zombou ele. Imani apertou o pendrive com mais força. Eu não faço as coisas pela metade, declarou ela friamente. Dalton deu um passo à frente. Você realmente acha que pode sair daqui assim tão facilmente? Imani encarou-o sem titubear. Só sairei quando a verdade for revelada. Nesse exato momento, a voz de Bianca soou pelo auricular. Agora, bum! Alarmes de incêndio explodiram e uma espessa fumaça invadiu os corredores. No caos que se seguiu, Imani não perdeu tempo, correu, enquanto Dalton xingava e os seguranças invadiam os corredores. Ela se esgueirou por passagens estreitas, desviou de pessoas em pânico, até avistar Elias acenando desesperadamente na saída. Rápido! Bena! Gritou ele. Imani mergulhou pela porta e correu direto para o carro de fuga de Bianca. Bianca acelerou, fugindo enquanto os seguranças se aproximavam. Elias se recostou no banco, ofegante. Acho que acabei de ter um infarto. Mesmo com a respiração pesada, Imani sorriu. Conseguimos os dados, Elias, temos tudo o que precisamos. Dalton está acabado. Na manhã seguinte, as manchetes explodiram. Corrupção exposta, policiais, políticos e redes secretas desmascaradas. Prisões foram efetuadas, carreiras destruídas, e Dalton, ele havia desaparecido novamente, sem que fossem apresentadas acusações. Dias depois, Imani sentou-se na varanda, olhando para o céu, enquanto a cidade fervia de indignação. Tia Bianca estava ao seu lado, em silêncio. Você conseguiu, sussurrou Bianca. Imani respondeu, pensativa. Eu não ganhei de fato, apenas os forcei a se esconderem ainda mais. Se alguém como Dalton é pego, ele não vai para a cadeia, ele simplesmente some, se adapta e espera. Elias se aproximou, com uma lata de refrigerante na mão, e brincou. Você está realmente dramática, enquanto eu tento aproveitar o dia. Imani ergueu o olhar. Você não se preocupa? Elias riu sarcasticamente. Estou apavorado. Mas se eu pensar por 5 segundos em como quase morremos,
Vou ficar enjoado. Então, sigo em frente. Bianca sorriu levemente. Homens como ele sempre têm um plano de fuga. Elias apontou para Imani de forma brincalhona. E os encrenqueiros como você sempre causam problemas. Imani apenas sorriu, sabendo, lá no fundo, que a batalha estava longe de terminar. Naquela noite, com a casa mergulhada no silêncio, Imani trancou a porta de seu quarto e ligou o laptop. Determinada a seguir o rastro de Dalton, ela vasculhou minuciosamente documentos governamentais, arquivos de notícias e até invadiu sistemas de segurança privados. Finalmente, seu monitor exibe um registro de voo incriminador, uma passagem só de ida para um jato particular com destino a Washington, D.C. Seu estômago se apertou. Dalton não havia desaparecido. Ele simplesmente antecipara sua fuga. Seus dedos tremiam enquanto ponderava as implicações. Normalmente, uma menina de 12 anos não estaria envolvida com tais assuntos. Mas Imani era tudo menos comum. Com um suspiro profundo e resoluto, ela ligou para tia Bianca. São 2 da manhã. Dalton está em Depois de Cristo, sussurrou. Após um longo silêncio, Bianca xingou. Me envie tudo o que você tem. Eu já tenho tudo, respondeu Imani, mas isso é perigoso. Bianca suspirou. Queria te dizer para dormir, mas não, precisamos agir agora. Imani sorriu com confiança. Não vou parar até que ele esteja completamente acabado. Depois de poucas palavras, Bianca desligou e Imani fechou o laptop. Seu próximo passo estava decidido. Na manhã seguinte, tia Bianca apareceu com 2 xícaras de café fumegantes e uma passagem de avião nova. Elias quase se engasgou ao ver o bilhete. Espere. O que está acontecendo? Bianca deslizou o bilhete pela mesa. Você vem ou não? Imani examinou o bilhete atentamente. Não era só para ela. Um segundo bilhete trazia o nome de Elias. Elias Pisco, incrédulo. Não. Imani sorriu maliciosamente. Já era. Agora você também está nessa. Elias S.E. accommodatetrament e murmurou. Eu te odeio tanto. Sabia. Imani segurou o bilhete com firmeza. Washington, D.C. O centro do poder. É lá que Dalton se escondeu, e é para lá que vou. Desta vez, não vou apenas me defender, vou levar a luta até eles. Quando o avião pousou em Washington, D.C., Imani olhou pela janela, admirando o horizonte cintilante, banhado pela luz da manhã. É isso, o último movimento, sussurrou ela. Elias se espreguiçou e bocejou. Posso dizer que isso é a coisa mais insana que já fizemos. Imani sorriu. E nem começamos. Bianca interveio com firmeza. Ouçam bem, não viemos aqui para ser turistas. Viemos para localizar Dalton, expô-lo e garantir que ele nunca mais faça isso. Elias murmurou. Acabar com a corrupção no governo. Como se fosse brincadeira, não? Bianca virou-se para Imani. O que sabemos até agora? Imani exibiu seus arquivos digitais. Dalton embarcou num jato particular aqui há cerca de uma semana. Depois disso, não há nenhum registro público dele. Elias franziu a testa. Ou ele está se escondendo, ou alguém está protegendo-o. Imani concluiu. Exatamente. Bianca suspirou. Então, vamos à raiz do problema. Ela os conduziu até o balcão de uma locadora de veículos, em frente a um elegante arranha-céu de vidro, a sede de uma empresa de segurança privada que lida com assuntos sensíveis do governo. Este é o nosso próximo indício, declarou Bianca. Imani posicionou seu celular para capturar a imagem de um crachá de segurança, e lá estava, de forma inequívoca, o rosto de Dalton. Elias resmungou. Vamos lá, ele foi promovido, né? Bianca apertou o volante. É assim que o sistema funciona. Imani respirou fundo e declarou com firmeza. Isso significa que não estamos apenas atrás dele. Vamos derrubar todo o sistema corrupto junto com ele.